Salmo 37, versículo 23, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor, Ele confirma, o Senhor nos guia. Eu estou lendo a Nova Tradução na linguagem de hoje, pode ser que a sua versão seja um pouquinho diferente. O Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. A sua versão pode dizer assim: o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Versículo 24 diz assim: ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Olha para quem está aí perto de você, quem está aqui no templo está cultuando a Deus também. Eu quero que você diga para alguém, diz assim, ó, o Senhor, Ele guia os passos de um homem bom. Faça isso com a sua família e pega tudo que Deus tem para essa celebração, porque eu tenho uma palavra que vai encher seu coração de alegria para começar essa semana. Se você ainda não fez isso, está entrando agora, eu quero te pedir, compartilhe a live do culto, para que a gente possa entrar na casa de muitas pessoas. Eu conversava com algumas pessoas essa semana, elas diziam para mim: pastor, nós estamos em desespero, pessoas estão desesperadas, pessoas estão em pânico, com tudo que o mundo fala, com os noticiários. Nós sabemos que realmente é muito grande o que está acontecendo nesse tempo, mas nós também temos uma consciência de que a mídia, ela tem o poder de potencializar as coisas, de aumentar as coisas, e tudo que está acontecendo não traz para nós apenas uma crise na saúde. O que está acontecendo traz para nós uma crise em todos os sistemas do nosso país e também do mundo. Traz uma crise financeira, traz uma crise intelectual, uma crise emocional, faz com que as pessoas venham divergir em opinião, deve se liberar, não deve se liberar a quarentena. Há uma crise instalada que vai muito além da crise da saúde, e eu quero dividir com você uma palavra servindo a Deus em tempos de crise. Preste atenção. Há 4 palavras. Existem 4 palavras que a maior parte das pessoas dizem nos tempos difíceis. 4 palavras. E as 4 palavras que as pessoas em tempos de crise mais dizem é: Senhor, faça alguma coisa. Com muitas pessoas com quem eu falei essa semana, elas disseram para mim isso: nós pedimos que Deus faça alguma coisa. Então, são para mim as 4 palavras que nós mais ouvimos: Senhor, faça alguma coisa. E eu comecei a pensar nisso e cheguei a um denominador: por que é tão difícil para nós enfrentarmos momentos de tribulação? A grande maioria, na verdade, acredito que da última quarentena que aconteceu no Brasil para essa, não deve existir ninguém vivo. Os tempos passaram, os anos passaram, então nós não temos experiência com tudo isso que está acontecendo. Chegou tão de repente, tirou, desestabilizou as pessoas. E eu ouvindo as pessoas dizer isso, eu quero que Deus faça alguma coisa, eu fiquei pensando, é muito difícil para o ser humano descansar em Deus. É muito difícil. Eu quero que você fique comigo nos próximos 20 minutos, 25 minutos dessa palavra. Eu tenho certeza que quando nós terminarmos ela, você vai dizer: realmente, pastor, eu tenho que concordar. É muito difícil para o ser humano, porque o ser humano, ele não consegue se aquietar. O ser humano não consegue descansar na condução de Deus nos momentos complicados. Nós somos acostumados a ter tudo no controle. É muito difícil para nós perder o controle da situação. É muito difícil para nós termos alguém que regimenta a hora que nós devemos entrar em casa e que hora devemos sair. Nós não estamos acostumados com isso. Sabe que até os crentes mais consagrados, até os cristãos mais antigos, eles entram num desespero quando Deus não se move no tempo deles. Muitas pessoas, cristãos de muitos anos, pessoas que eram para estar sobrando em fé, estão desesperados, porque parece que Deus não se move no tempo deles, Deus não está fazendo, Deus não está agindo, Deus não está respondendo.
E nós vemos nessa geração de colapso, pessoas que dão prazos a Deus. Muitas pessoas dão prazos a Deus. Muitas pessoas dizem: Deus, tu tem que resolver isso. Tu tens que fazer isso. Tu tens que agir assim. Tu tens que me abrir uma porta. Nós somos a geração do eu determino, do eu profetizo, do eu declaro, do tem que acontecer. E nós somos a geração que menos aprendeu a descansar em Deus ao longo de todos os anos. Eu creio, e eu falo isso da minha alma, que Deus permitiu tudo isso de uma forma abrupta, inesperada, para nos ensinar o verdadeiro sentido do que é descansar nele, do que é confiar na sua absoluta decisão, naquilo que Ele está conduzindo. A gente diz: Deus, eu quero que tu faça, porque eu estou precisando. E eu pergunto a você na introdução dessa mensagem: será que Deus vai agir segundo o seu relógio meu? Será que Deus, Ele tem que agir de acordo com a sua vontade e a minha? E fica muito difícil servir a Deus num tempo de crise, porque nós necessitamos que Deus se mova de acordo com a nossa vontade, com o nosso tempo. Na abertura dessa mensagem eu quero dizer algo ao seu coração. Embora pareça, irmão e irmã, que está tudo congelado, embora pareça que não vai ser rompido esse tempo, embora pareça que a cura está longe de chegar, eu vim trazer uma mensagem através do seu telefone, através da sua televisão, aos ouvidos de quem me escuta nessa mensagem aqui no templo. E a palavra que Deus coloca no meu coração é essa: nós devemos nos aquietar, nós devemos nos tranquilizar, nós devemos abrir o nosso coração, porque Deus nunca chega depois do tempo, Deus nunca chega antes do tempo, Deus tem uma hora certa para todas as coisas. Deus não se atrasa, e Deus não faz antes, e Deus não faz depois, porque Ele não fica devendo nada para ninguém, e porque ninguém pode dever nada a Deus, maior do que já deve. Como você, como eu, vamos pagar a um Deus que deu o seu único filho, para morrer, para perdão de pecados? Nós nunca conseguiremos pagar, nunca. Então Deus nunca chega antes, e Deus nunca chega depois, Deus chega no tempo certo. Olha para alguém aí na sua casa, olhe para alguém aqui no templo assim: Deus não se atrasa, Deus chega na hora certa. Aleluia! Se você recebe essa palavra, diga para sua família: eu estou recebendo essa palavra. Coloca a mão no seu coração e diz assim: Senhor Jesus, eu recebo essa palavra de que tu não se atrasa, tu vais chegar na hora certa. Deus vai chegar. Muitas vezes, irmãos, talvez você vai dizer assim: mas pastor, por que é que isso está acontecendo? Então, se Deus nunca se atrasa, se Deus é bondade, se Deus faz as coisas para o melhor do homem, se a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem, por que é que Deus permitiu isso acontecer? E nós vamos chegar no que Deus ministrou ao meu coração nessa tarde. Muitas vezes, Deus nos leva a situações alarmantes para ver o nível da nossa confiança na mão dEle. O quanto nós confiamos na mão de Deus. Deus nos leva a esse nível para ver se nós somos ou não capazes de praticar ao máximo a fé que nós professamos. Se nós somos capazes a ir até o final, glorificando seu nome, exaltando seu nome, tributando honras e glórias ao seu nome, ou se nós vamos derreter como uma margarina, como uma manteiga na chapa quente. Como é que nós vamos reagir com o que está acontecendo? Deus nos permite chegar a esse ponto, para que a nossa fé entre num teste, para que Deus teste aquilo que nos deu de mais precioso. Eu espero que até aqui nesses primeiros 10 minutos você esteja me entendendo, mas Deus ministra isso no meu coração, que nós chegamos até esse ponto por permissão do Senhor. Ele permitiu para que a nossa fé se desenvolvesse,
para que a nossa confiança se desenvolvesse. Então nós chegamos no texto em que lemos no Salmo 37, verso 23, que diz: o Senhor nos guia no caminho em que devemos andar, e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. Eu quero dizer uma coisa para você: se a sua vida for um perfume agradável a Deus, você pode descansar, porque 1000 caem de um lado, 10.000 caem do outro, mas você e a sua casa não vão ser atingidos. Uma pessoa disse para mim: pastor, eu fui viajar de férias para o Nordeste agora, uns dias atrás, e voltei de lá resfriado, voltei de lá com febre. Se eu tivesse voltado na semana em que tudo paralisou, eu ia dizer que realmente eu estava sendo portador do vírus. E ela disse para mim: infelizmente nós não estamos preparados para descansar que nós estamos passando uma situação, mas que nós não seremos o alvo da maldade que circula sobre a terra. É muito difícil compreender isso. Eu quero que isso fique no seu coração. A Bíblia diz que o Senhor nos guia no caminho em que nós devemos andar, e que Ele guarda a vida daqueles que a Ele agrada. Enquanto eu orava antes de entregar essa mensagem, eu disse para Deus uma coisa: que a minha vida possa agradar ao Senhor, que a sua vida possa agradar ao Senhor, que a nossa vida possa agradar ao Senhor, que os nossos atos possam agradar ao Senhor. Que nesse tempo o Senhor nos torne mais humildes, menos de nós mesmos, menos senhores do tempo, menos senhores das circunstâncias. Que Deus se agrade da gente, porque se agradar de nós, a nossa vida vai ser poupada, a nossa família vai ser poupada. Quando você senta na frente da televisão, existem muitos matemáticos, profetas do caos. Eu e a Kelly, nós adotamos uma prática na nossa casa há uns 10 dias já. Nós ligamos a televisão nas notícias 2 vezes ao dia. E nós prestamos atenção no que está acontecendo 2 vezes ao dia. Por que, pastor? Porque tu queres ser desinformado? Não. É porque existem muitos profetas do caos, muitos profetas do pânico, muitas pessoas que elas só conseguem vender uma notícia ruim. Eu pergunto a você: que jornal que vende? Que notícia boa vende? Nenhuma. Você viu por acaso nesses dias alguém divulgar dizendo o número de curados? Não. Mas a gente ouve falar do número de infectados e do número de mortos. E eu digo uma coisa a você: quando nós ouvimos essas pessoas dizendo que a estatística é que daqui a algum tempo tantas 1000 pessoas morram, nós podemos colocar o nosso coração debaixo de uma boca que não é a boca que vem de Deus, não é uma palavra que vem do céu. Quando você programa o seu celular, a sua televisão, o seu computador, a sua família, para fazer o seu culto em casa, você está trocando o domínio de palavras que entram no seu lar. E eu entrei aí para dizer para você, entrar no coração de quem está aqui, para dizer: não importa as estatísticas dos homens, eu ainda quero ficar com uma palavra de esperança que vem da boca de Deus. E que se nós formos agradáveis ao Senhor, Ele vai nos conduzir por um caminho bom. É duro aceitar, mas Deus guia o caminho do homem. Deus leva um homem para o caminho que quer. Só que Ele faz isso por um propósito. Nós lemos um texto que diz que Deus guia o caminho do homem, que Deus firma os passos do homem. E por que é que Deus faria isso? Interrompendo o seu livre-arbítrio, interrompendo a sequência do seu trabalho. Deus faz isso por um propósito. E o propósito de Deus em tudo isso é nos moldar como exemplo de fé no meio de uma sociedade corrompida e incrédula. As pessoas, elas têm medo de chegar perto umas das outras. As pessoas ficaram com medo da conversa. Talvez você esteja assistindo esse culto em uma cidade em que tem um grande número de pessoas infectadas. Mas nós temos cidades que ainda não tem notícias disso e as pessoas já estão receosas.
porque elas não conseguem entender que Deus quer desenvolver na gente exemplo de fé, exemplo de palavra boa. Tudo que nós ouvimos, e infelizmente muitos cristãos, tudo que ouviram ao longo de anos nos bancos da igreja, não estão colocando 0,0 para fora. São manipuláveis pela mídia. Quem é governo na sua vida? Quem é que governa a nossa casa? Quem é que governa os nossos caminhos? Se Deus confirma o caminho de um homem bom, pode que aconteça até na minha cidade, eu não serei atingido, porque eu caminho debaixo do controle e do domínio desse Deus. Eu creio nisso. Deus está nos moldando como uma geração de fé, acima da média. Nós falamos de uma geração que morreu, de uma geração que está morrendo dentro das igrejas, de velhos homens de Deus, de senhoras, mulheres de Deus, mas que estão passando, e nós olhamos para eles e dizemos, ai que legado lindo, que legado abençoado, mas o Senhor está olhando e dizendo assim, eu tenho que intervir na terra, para levantar uma nova geração cheia de fé. Deus instala algumas crises, pastor, sim. Se você, assim como eu, crê que Deus é quem conduz, então você, assim como eu, crê que Deus não traria a gente para o meio desse momento para nos abandonar. Olha para uma pessoa da sua família e diz assim, ó, Deus não vai nos abandonar no meio desse caos. Será que você pode fazer isso assim, sabe, com o coração alegre, sentindo a mesma paz que eu estou sentindo aqui, dizer assim, ó, Deus não vai te abandonar no meio do caos. Deus não vai fazer isso. Sabe, Deus não faria isso. Deus é um Deus bondoso. Deus não diria assim, olha, ok, Jessé, eu te trouxe até aqui, mas daqui para frente é problema teu. Deus não faria isso. Nunca. Deus é totalmente fiel aos seus filhos. Mas Deus está usando situações de tribulação para que a gente possa responder para Ele algumas coisas. Primeira coisa que Deus quer que a gente responda é o seguinte: você vai ser nessa tribulação do jeito que eu tenho procurado ou não? Você vai ser nessa tribulação do jeito que eu tenho procurado ou não? Você vai ser transmissor de fé ou fabricador de pânico? Pergunta para alguém se você é transmissor de fé ou é uma fábrica de pânico. Pergunta aí para alguém, velho. Tem mães de família que elas ficam o dia todo assistindo TV. E aí quando os filhos chegam na sala, é o pânico. Tem pai de família que faz, tem filho que faz isso. Toca o horror. É uma pergunta de Deus para você. Você vai ser transmissor de fé ou fabricador de pânico? Quem somos nós? O que a gente vai fazer no meio disso? Mais uma pergunta de Deus para mim e para você. Você descansa no meio de tudo isso? E tem coragem de praticar tudo aquilo que eu tenho te ensinado ao longo dos tempos? Porque nós conhecemos a palavra. Nós conhecemos a Escritura. Mas temos dificuldade de aplicar ela na nossa vida. Nós sempre falamos que Deus cuidaria da nossa saúde, mas agora estamos crendo que precisaríamos. Alguns creem que vão precisar na sua família de um leito de UTI. Nós ouvimos a palavra de Deus dizer que nós devemos semear em tempos de crise, mas nós retemos a mão das nossas sementes no tempo de crise. Será que a gente consegue descansar e vai praticar tudo o que a gente aprendeu, crendo que Deus vai cuidar da gente? Deixa eu te mostrar na Bíblia. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 14. E eu quero te mostrar uma crise que Deus permitiu e criou. Abra a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 14. E no versículo 1, abre aí com a sua família. Faça como nós estamos fazendo aqui na igreja.
Êxodo capítulo... Eu não vim aqui, irmãos que estão me assistindo pela internet, eu não vim aqui para um teatro, tá? Eu não vim aqui teatrar. Eu vim aqui cultuar a Deus. Então eu não estou aqui fazendo um culto mecânico. Eu estou aqui transmitindo a mensagem que Deus mandou entregar. Pega com a sua família, se eu fosse você, pedia para um filho correr, pegar um papel e uma caneta e anotava tudo que está sendo pregado. Que a gente pode sair dessa pandemia, pandêmicos para a eternidade. Com a pandemia de fé. Ou nós podemos sair daqui transmissores de uma mensagem de paz que pode tomar conta do mundo ao longo dos anos. Leia Êxodo capítulo 14, versículo 1 e diante, diz assim: disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, e acampem à beira-mar, de fronte a Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Olha o versículo 4, então: eu, o Senhor, endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Olha que texto. Não foi uma crise criada pelo diabo. Essa crise de Êxodo capítulo 14 não foi criada por Satanás. Essa crise não foi criada por Faraó. Essa crise foi criada pelo próprio Deus. Olha só, Deus endureceu o coração de Faraó. E a Bíblia vai dizer que Deus mudou o caminho que o povo devia andar. E a Bíblia vai dizer que levou os egípcios e Faraó até aquele lugar. Foi Deus quem endureceu o coração de Faraó. Eu poderia olhar para vocês assim: não, isso aqui foi uma coisinha de nada. Não, irmão, o que nós estamos lendo aqui foi uma crise que o próprio Deus criou. Ficaria mais difícil servir a Deus sabendo que Deus estava criando um caos, que Deus estava colocando as coisas no lugar para algum propósito desconhecido, e Deus diz: pega o povo e leve para outro lugar, porque eu vou fazer o faraó ir atrás de vocês. Presta atenção nisso. Deus poderia ter resolvido as suas questões com o faraó de muitas maneiras. Deus poderia ter colocado tudo sobre a mesa. Deus podia ter mandado um anjo destruir tudo no Egito. Ele veio ferindo com 10 pragas. Mas ele queria tocar Faraó da forma dele, no tempo dele, do jeito dele. E para que isso acontecesse, ele usou o caminho do povo dele. Eu estou trocando o caminho de vocês. Eu estou mudando o caminho de vocês para que o meu propósito, para que a minha vontade se estabeleça. Ah, que maravilha! Não é fácil confiar nisso, pastor, mas a gente precisa agora. Israel acabou caminhando para ficar encurralado. Israel ficou encurralado entre Pi-Hairote, Migdol e o mar. Deus conduz o seu povo entre montes e de frente o mar. A única saída que o povo tinha era voltar pelo caminho do deserto. A única saída. E agora quem vem vindo no caminho do deserto? Faraó e 600 carros com seus melhores soldados. Deus fechou todas as saídas do seu povo. Eu pergunto a você, você não percebeu que nós estamos vivendo tempos assim? Parece que Deus fechou todas as saídas. Que para o lado em que a gente olha não tem para onde correr. Não tem para onde ir. Esse povo só tinha uma alternativa, só uma: descansar na vontade de Deus. Que você possa descansar na vontade de Deus para essa semana. Já está acabando tudo isso. Daqui uns dias nós vamos nos ver todos. Daqui uns dias nós vamos poder
matar a saudade, se olhar no olho. Está acabando isso. Mas nesse tempo, Deus está fazendo isso conosco. Temos que descansar na sua vontade. E eu pergunto a você, o que era mais óbvio naquele momento? Cercado por montanhas, de frente para o mar, atrás os inimigos vindo, o que era mais sensato naquele momento para o povo de Deus? A histeria não ia resolver, o pânico não ia resolver, tudo que eles tinham era que descansar nos cuidados de Deus. E foi isso que eles fizeram? Sim ou não? Não. Absolutamente não. Pega o mesmo Êxodo, capítulo 14, e faça a leitura do verso 11 e 12 comigo. E olha só o que a palavra do Senhor diz. No momento que o povo mais tinha que descansar em Deus, no momento que o povo mais tinha que exercitar a sua fé, no momento que o povo tinha que olhar e dizer, Deus vai nos dar uma saída, Deus vai nos abrir uma porta de saída, olha o que o povo fez. Versículos 11 e 12 de Êxodo 14 diz assim, e disseram a Moisés, será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrer aqui nesse deserto? Veja o que você fez, nos tirando do Egito. O que foi que nós lhe dissemos no Egito? Pedimos que você nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para o Egito, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer nesse deserto. Deus conduzindo o caminho deles, Deus guiando o caminho do povo, e o que o povo fez? Começou a se queixar de Deus, e começou a se queixar de Moisés. Há centenas de centenas de centenas de centenas de pessoas se queixando de Deus, reclamando de Deus. Pessoas dizendo, eu não entendo por que Deus está fazendo isso. Eu não entendo por que Deus está fazendo aquilo. Eu sei que para nós que estamos aqui, o que eu vou dizer aqui não serve, mas para você vai servir. Eu queria que você escrevesse aí, que você colocasse aí, eu estou descansando nos caminhos que Deus tem para mim. Faça isso. Coloca aí, eu estou descansando nos caminhos que Deus tem para a minha vida. Se você consegue sentir paz no trabalho de Deus, descanse no seu Deus. Sabe, há um embate que acontece em tempos como esse. Há uma luta que acontece entre aqueles que desmoronam e aqueles que exercem a fé. De que lado você está? Deus dizendo a Moisés, eu vou levar vocês por esse caminho porque eu quero resolver as coisas do meu jeito. E o que é que o povo faz? O povo olha e diz assim, por que tu nos trouxe aqui para morrer? Porque nós temos dificuldade de descansar no tempo de Deus. Existe uma guerra dentro de nós, entre desmoronar e aplicar a fé. Entre desmoronar e dar uma resposta ao mundo com uma palavra de ânimo, com uma palavra de expectativa, com uma palavra de esperança. E quem somos nós e como vamos reagir? Sabe? Se você é Moisés, o que você diz para o povo? O que você fala para o povo? Tenho certeza que 90% de nós brigaríamos com o povo. Colocaríamos a boca no trombone. Com o gênio que você tem, do jeito que você é, você até brigaria no braço. Quer ver como é que o homem de Deus responde? Olha como é que o homem de Deus responde. Continua comigo, versículo 14, 13 e 14. Olha a palavra de quem não entrou na onda do pânico, para quem ainda está vivendo pela fé. Olha só. Moisés respondeu, não tenham medo. Fiquem firmes e vocês verão que o Senhor irá salvá-los hoje. Ai, que palavra gloriosa. E olha só o que o homem cheio de fé diz,
nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão que fazer nada. E se você não escrever glória a Deus, aleluia, se a gente aqui não se expressar o que eu vou dizer, a gente tinha que ter ficado em casa. Porque a Bíblia diz assim, ó, o Senhor é que lutará a luta por vocês. Aqui, que palavra, gente. O Senhor pelejará a nossa causa. O Senhor vai lutar por nós. O Senhor vai brigar a nossa briga. Sabe, uma pessoa que não está cheia de pânico, uma pessoa que não está cheia de medo, ela consegue dar a resposta que o mundo espera. Eu me lembro uma vez que uma pessoa veio para mim e disse assim, eu tinha trazido uma mensagem um pouco dura para a igreja, e a pessoa me procurou e disse assim, pastor, eu percebi que o senhor pregou para mim domingo, aquelas coisas que o senhor disse foram para mim, mas a pessoa não falou isso num tom de humildade, ela falou isso num tom, né, de tristeza, enfim. Eu olhei para a pessoa e disse assim, você me dá a oportunidade de fazer uma coisa? Sim. Não vai se chatear comigo? Não. Vamos orar. E eu orei a Deus e disse, Senhor, muito obrigado, porque se todas as pessoas pensarem como esse irmão que me procurou, eu sei que estou no caminho certo, que entreguei a mensagem que o Senhor me mandou, porque justamente é isso que o Senhor quer, nos confrontar com os nossos erros. Qual é a resposta que o mundo espera de nós? Que nós sejamos a moda? Que a igreja seja a moda? Que a igreja diga, não, realmente vai morrer muita gente. Eu ouvi uma pessoa dizer essa semana que, se as estatísticas estiverem certas, tem que emprestar os templos para colocar caixões. E eu respondi, veementemente, na igreja que eu pastoreio, nós vamos reabrir o templo daqui uns dias, para fazer festa, e para celebrar o grande livramento que o Senhor vai nos dar. Porque eu estou contaminado com o mesmo vírus que Moisés tinha, fé. Eu estou cheio de fé. Olha o que Moisés disse, não tenham medo. Olha para alguém e diz assim, ó, não precisa sentir medo. Fala aí, fala. Agora fala para alguém assim com autoridade, diz assim, ó, fica firme, que você vai ver que o Senhor vai te salvar hoje. Glória a Deus por isso. Amém? Sabe o que aconteceu depois disso, irmãos? Depois do pânico do povo, depois do desespero, do cheirinho de morte, do cheirinho de espada. Eu fico pensando aquele povo, sabe? Vovó, neto, tio, sobrinho, pai, mãe, irmãos, todo mundo reunido nos bolinhos, dizendo assim, ai, 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 ai. E Moisés chega no meio do bolo e diz assim, vocês estão com medo do quê? Esqueceram o Deus que vocês servem? Esqueceram o Deus que vocês servem? Eu estou acabando a mensagem já, gente. Eu não vou me demorar. Mas eu quero perguntar para você, que Deus você serve? O que é que aconteceu depois disso? Responda para mim. O que é que aconteceu depois disso? Sabe o que aconteceu? Simples, Deus abriu o mar e o povo passou. Simples. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. As nossas circunstâncias, elas podem parecer desesperadoras. A circunstância que você vive por causa da sua vida financeira pode parecer desesperadora. A tristeza no coração da sua casa, da sua família pode parecer desesperador. Mas guarde uma palavra que eu vou dizer para você. Para Deus, nada é um beco sem saída. Não existe beco sem saída. Para Deus não existe beco sem saída.
Ele sempre abre uma porta para que o seu plano aconteça, para que o melhor aconteça. Mesmo que a sua vida pareça um beco sem saída, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho e deu saída para o seu povo, vai abrir um tempo de paz para o nosso coração no meio dessa crise. Nós não vamos andar em desespero. Nós vamos descansar no Senhor. Deus não tirou o povo de helicóptero. Deus não resgatou o povo de avião. Deus queria encerrar a história dele com o faraó, dentro da crise chamada Mar Vermelho. Pode ter certeza que Deus está resolvendo muitas coisas na terra, através do que está acontecendo. E que Deus possa encontrar fé no meu coração e no seu coração, para confiar no que lemos em Salmo 37. Deus guia o caminho do homem. Deus conduz o caminho do homem. Olha para alguém e diz assim, ó, não é do meu jeito nem do seu, é do jeito de Deus, no tempo de Deus e na maneira de Deus. Sabe, a gente pode pegar essa frase e colocar lá no nosso Facebook hoje. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus, no tempo de Deus e da maneira de Deus. Deus vai usar essa situação para acrescentar fé no nosso coração. Pergunto para você, o Mar Vermelho foi o final da história desta crise? Não. É que depois do Mar Vermelho, quando eles entraram no deserto, o povo de Israel nunca viu tanto milagre quanto dentro do deserto. Talvez você diga assim, pastor, então atravessamos o Mar Vermelho. Sim. E a partir de amanhã eu profetizo milagres sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu profetizo que você vai ver coisas da parte de Deus nessa semana, do cuidar de Deus como você nunca viu antes. 3 perguntas eu quero lhe fazer. Primeiro, o que você aprendeu com o Senhor desde que tudo isso começou? Porque se você aprendeu alguma coisa, então o sofrimento não foi em vão. Sabe, existe uma diferença entre erro e lição. Erro é tudo aquilo que não me ensina nada. Lição é tudo aquilo que me ensina alguma coisa. Se você está aprendendo, você está debaixo de uma lição de Deus. Segunda pergunta: você tem sido boca de paz ou fabricador de pânico? Não, Deus confirma o meu caminho, pastor. Deus é que me dá o caminho para caminhar. Amém. E como você tem reagido nesse caminho? Como boca de paz ou mensageiro de pânico? Como? Terceira pergunta que eu faço: como você tem exercido seu papel como cristão nesses dias? Como? Descansando em Deus e crendo na sua mão poderosa, ou tentando resolver as coisas do seu jeito ainda? Essa mensagem é um convite para que a gente receba Jesus como Senhor da nossa vida plenamente, e para que a gente descanse no seu cuidado todos os dias. Pega a sua Bíblia e volta no último texto que eu vou ler, que é o primeiro texto que a gente leu, de Salmos 37, verso 23 em diante. E eu vou encerrar essa mensagem lendo todos esses versículos com você e com a sua família. A palavra do Senhor diz assim:
O Senhor nos guia no caminho que nós devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. Tome posse disso que você vai ler agora. Se eles caírem, não ficarão caídos, porque o Senhor os ajudará a se levantar de novo. Você não vai ficar frustrado, você não vai ficar falido. Depois de tudo isso, sua família não vai passar necessidade alguma. A palavra do Senhor diz que por mais que caiam, o Senhor os ajuda a se levantar. E o verso 25 diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus, e nunca vi seus filhos mendigando comida. Ele é sempre generoso em dar e emprestar, e os seus filhos são uma bênção. Afaste-se do mal e faça o bem, e você sempre morará na terra prometida, pois o Senhor ama aquilo que é direito e certo, e não abandona os seus servos fiéis. Olha para sua família assim: Deus não abandona os seus servos fiéis. Será que você pode dizer isso comigo? Será que você pode fechar seu olho um pouquinho e dizer assim: Deus não abandona os seus servos fiéis. Deus não abandona as suas servas fiéis. E o texto diz assim: Ele sempre protege o seu povo. Coloque a mão no seu coração, feche o seu olho e diga assim: Senhor Jesus, me protege, porque eu sou o seu povo. A Bíblia diz assim: mas os descendentes dos maus serão destruídos. Os bons possuirão a terra prometida e morarão para sempre nela. Eles dizem coisas sábias e falam o que é direito e certo. Guardam no coração a lei do seu Deus, mas nunca se afastam da lei do seu Deus. Será que você está com o seu coração aberto para descansar na lei de Deus, na santa palavra do Senhor, e colocar em prática tudo que você aprende na palavra do Senhor agora? Versículo 31 diz assim: guarda no coração a lei do seu Deus e nunca se afaste dela. Os maus espiam os bons e procuram matá-los, porém o Senhor Deus não abandonará os bons nas mãos do inimigo. E quando forem julgados, não deixará que sejam condenados. Ponham a sua esperança no Senhor e obedeçam os seus mandamentos, e Ele lhes dará a honra de possuírem a terra prometida, e vocês verão os maus sendo destruídos. Versículo 35 diz assim: um homem mau eu vi, e um dominador cruel eu vi, que era grandioso como um cedro dos muitos Líbanos. Porém um dia passei por ali, e ele já não havia mais estado, tinha desaparecido. Eu o procurei, porém não pude encontrá-lo. Preste atenção nos bons e observe os honestos, e você verá que as pessoas que amam a paz, elas deixam descendentes. Mas os que desobedecem às leis de Deus serão completamente destruídos, e os seus descendentes desaparecerão. Verso 39 diz assim: o Senhor Deus salva do perigo aqueles que são bons e os protege nos tempos de aflição. A proteção para nós em tempo de aflição, gente. A proteção para nossa família em tempo de aflição, gente. A Bíblia diz isso. E o último verso diz assim: o Senhor os ajuda e livra, e porque eles procuram a sua proteção, Ele os salva dos maldosos. E eu encerro aqui a pregação dizendo a você: quando nós procuramos ao Senhor, Ele nos salva. Talvez você nunca fez isso na sua vida, mas hoje é um bom dia para dizer: Senhor Jesus, eu te recebo como o Senhor da minha vida e da minha família. E a bondade de Deus vai te seguir, e o cuidado de Deus vai te seguir. Feche o seu olho onde você estiver, eu quero orar por você. Pai, eu preguei a Tua palavra, Senhor,
Eu entendo do teu cuidado e da tua proteção sobre nós, Senhor Jesus, porque tu és um Deus bondoso e tu cuidas dos teus filhos, Pai. Eu preguei a tua palavra como mensagem de esperança e paz, e nós queremos servi-lo mesmo nesse tempo de crise, mesmo, Senhor, que tudo aconteça de uma maneira em que nós não venhamos a entender. Nós queremos te dizer, nós cremos no teu cuidado e proteção, porque tu sempre fazes o melhor para nós, e a tua graça e a tua bondade caminharão ao nosso lado, em nome de Jesus, amém.